Olá, saúde e paz a todos. Eu me chamo Dani Siqueira e esse é o Notícias do Reino, um espaço dedicado a tudo que diz respeito ao Reino de Deus e à sua justiça. Acompanhe o nosso conteúdo também no YouTube, DS Produções Web. Inscreva-se em nosso canal e nos ajude a compartilhar a mensagem do Reino de Deus. Somos um com Cristo, criados com um propósito. Para compreendermos o nosso propósito, precisamos saber que temos uma identidade espiritual a partir do nosso Pai eterno, que é determinante na vida de cada um de nós. Então, qual é a nossa identidade e qual é a importância de vivermos o nosso propósito? Vamos entender o que é identidade, segundo a Bíblia. A nossa identidade está em Gênesis 1, 26 a 28. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Ou seja, o homem carrega o DNA de Deus em sua essência, feitos à imagem e semelhança de Deus, com autoridade conferida por Ele sobre todas as coisas. Porém, pela desobediência, sofremos consequências e ficamos separados do nosso Criador, passando a provar da morte. Até Jesus, a Bíblia diz que ninguém subiu ao céu. Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Porém, a aliança quebrada foi restabelecida através da nossa reconciliação com Deus, que aconteceu por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Passamos então da morte para a vida. Em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. No encontro com Jesus Cristo, acontece o resgate da nossa identidade, que é igual à salvação, vida eterna no paraíso com Jesus e com o Pai. Poderia também afirmar que tomamos da árvore da vida dita por Deus em Gênesis 3, quando recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então o Senhor Deus disse: é preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Uma vez que Deus já se revelou através de nosso Senhor Jesus Cristo para nós, comemos da árvore da vida e temos vida eterna e devemos ser como Ele é. Cristo é a expressão exata de Deus. O segredo da identidade é ser como Ele é. No dicionário, vamos ver o que é identidade. Qualidade do que é idêntico. Nossa identidade. Somos imagem e semelhança de Deus no documento bíblico, RG emitido em Gênesis na criação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Agora eu sei quem sou, e uma vez ativada a minha identidade através de Cristo, devo identificar o meu propósito e preciso viver segundo o propósito para o qual eu fui criada pelo Pai. Vamos ver então o que é propósito segundo a Bíblia. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. O nosso espírito se relaciona com Deus e isso gera o propósito da nossa vida. Propósito de Jesus Cristo. Pois desci do céu
não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Além de buscar e salvar o perdido, a palavra de Deus diz que Jesus intercede por nós. Propósito para toda a igreja. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Propósito de Pedro. Jesus chamou Pedro dizendo: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então ele teve um chamado. Mas vamos ao propósito? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, amas-me? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi constituído por Jesus como o primeiro líder dos apóstolos e da Igreja de Cristo. O propósito de Pedro conduzia a Igreja do Senhor Jesus Cristo, pastoreando assim as ovelhas do Senhor. E vamos ao propósito de Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Senhor, que queres que eu faça? Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então aí aconteceu o encontro de Paulo com o Senhor Jesus e o chamado. Mas vamos ao propósito. Mas o Senhor disse a Ananias: Ananias. Sim. Eis-me aqui, Senhor. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E vamos ao propósito de José. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. José entrou na terra do Egito como escravo.
Mas no Egito, Deus colocou José a serviço de uma pessoa poderosa. No tempo certo, José foi intimado a comparecer diante do governador do Egito, que era chamado Faraó. Ele pediu que José interpretasse um sonho. Deus deu a José a interpretação correta a respeito da grande fome que viria sobre a terra. O Faraó ficou contente com José e foi assim que ele deu a José autoridade sobre a terra do Egito. Quando a fome veio sobre a terra, a família de José sofreu grandemente na terra de Canaã. Mas no Egito, José havia enchido os celeiros e, embora José tivesse sido traído por seus irmãos, ele ainda tinha amor profundo por sua família. Por causa da posição que Deus havia dado a José, toda a sua família teve permissão para morar no Egito, escapando da fome. E assim o povo, através do qual Deus prometeu abençoar as nações, habitou em uma terra que não lhes pertencia. E qual o propósito de José? Deus me enviou adiante de vocês, é o chamado, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento, é o propósito. Tanto José, que foi um libertador de um povo, como Jesus Cristo, o libertador prometido, estavam sujeitos a um propósito que não era o seu. Eles entenderam que suas vidas eram parte de um plano maior e cooperaram com esse plano. Em João 6,38, registra as palavras do libertador prometido, que disse: "Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou." E cada evento de sua vida, até mesmo os acontecimentos difíceis, José submeteu-se àquele fluxo, em vez de resistir. Deus usou a vida de José para realizar exatamente o que ele tinha planejado de antemão, trazendo o bem à vida de José e à de outras pessoas, para a glória de si mesmo. Pode ser que você ainda não conheça o propósito de sua vida e das coisas que vêm acontecendo na sua vida que você não entende, mas você pode conhecer aquele que dá propósito à vida. E como José, em cada circunstância, você pode submeter-se ao fluxo da correnteza divina. Pode ser que José somente tenha entendido o propósito da vida dele quando este já havia acontecido, mas por conhecer a Deus, se submeteu aos acontecimentos, pois sabia o Deus em que ele cria e, de fato, pôde glorificar a Deus. Com Jesus, vemos que ele sabia exatamente o propósito para o qual ele estava nesse mundo, devido a um relacionamento íntimo e pessoal com o Pai. Não que José não tivesse um relacionamento com o Pai, mas cada coisa Deus faz da forma que ele acha melhor. Eu acredito que José veio descobrindo o seu propósito à medida que as coisas foram acontecendo, e o Senhor Jesus sempre sabia de tudo. Quando Jesus diz, "Eu e o Pai somos um", significa a igualdade que há entre Jesus e o Pai, tanto em unidade de propósito quanto em essência. Sendo assim, para descobrirmos o propósito de nossas vidas, devemos estar cada vez mais intimamente ligados a Deus Pai, através de Jesus Cristo, que é quem nos conduzirá a esse pleno entendimento. E o propósito da minha vida? Eu quero contar algo de pessoal agora. Na pandemia, o Espírito Santo me levou a um arrependimento profundo relativo a tudo que ele foi me trazendo à memória do que seria pecado em minha vida, mesmo eu já estando há muitos anos na igreja. Então compreendi o que seria nascer de novo, que é muito mais do que frequentar uma igreja. Não que não se deva frequentar uma igreja, mas é porque é mais que isso. É um profundo temor relativo à pessoa de Deus, que faz a gente respeitar profundamente o ser santo como ele é santo. Pois sem santidade ninguém verá a Deus. Isso que gera a firmeza de propósito. Então ele me fez saber que eu tenho uma identidade, que eu sou filha de Deus. Ele me fez entender o meu valor. Daí lembrei do encontro que tive com Jesus na janela de casa, quando pedi para vê-lo. E o que eu prometi para ele? Eu disse, abre aspas,
Se o Senhor se mostrar para mim, eu serei sua para sempre e servirei o Senhor para sempre. Então eu fiz uma aliança com o Senhor e não me dei conta da grandeza do que eu tinha feito. E o meu propósito qual é? Ser unidade com Jesus e fazer a vontade dele na terra. Essa é a razão de eu estar aqui hoje. A partir da caminhada, dentro desse propósito, tudo passa a fazer sentido em nossa vida. Então consiga encontrar o sentido da sua vida, se ligando com o Senhor e descobrindo o que Ele tem para você também. Amém? Em nome de Jesus. Seguimos agora com o momento acústico do Notícias do Reino. Você pode rever esse e os outros programas no YouTube DS Produções Web. E fiquem na paz que só o Senhor pode dar e até a próxima, se Deus quiser. Eu vi você chorar, não desanime, essa prova vai passar. Quem espera sempre alcança, pode acreditar. Minha promessa não vai se esvair com o tempo. Tudo até aqui foi pra edificar a tua vida. Eu sei você não entendeu ainda que a tua história vai ser um memorial de superação. As feridas vão cicatrizar, vai ficar a experiência. Vai ser lindo o testemunho que você vai contar. Somente espera. Tem propósito no meu silêncio, tem um propósito nesse processo. Aonde tem prova, tem vitória. Faz parte do propósito quando você chora. Tem propósito na aflição, tem um propósito na provação. Hoje você não entende, mas amanhã saberá que faz parte do propósito pra te abençoar. As feridas vão cicatrizar, vai ficar a experiência. Vai ser lindo o testemunho que você vai contar. Somente espera. Tem propósito no meu silêncio, tem um propósito nesse processo. Aonde tem prova, tem vitória. Faz parte do propósito quando você chora. Tem propósito na aflição, tem um propósito na provação. Hoje você não entende, mas amanhã saberá que
Pra te abençoar, pra te abençoar.